Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora da situação em Israel, hoje dia 6 de dezembro de 2023, meio-dia aqui em Montevidéu, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos agora o início da operação de enchimento dos túneis, né? Como Israel falou que faria ontem, a gente já tem imagens aqui dos enormes canos puxando água do mar em direção aos túneis. Não está claro se são túneis aqui na parte sul, em Khan Yunis, ou aqui no norte, na cidade de Gaza, mas certamente já começaram a operação de alagamento desses túneis, né? Também temos a informação de que a maior parte de algumas brigadas do Hamas os líderes delas foram totalmente mortos, né? Lembra que a gente mencionou no dia de ontem que o pessoal estava reclamando que não conseguia entrar em contato com várias pessoas chaves do Hamas? Pois é, parece que realmente as pessoas chaves do Hamas estavam mesmo incomunicáveis, né? Enfim, continua avançando aqui a operação aqui em Israel. Enfim, continua avançando aqui a operação israelense na faixa de Gaza. Segundo os oficiais, entrou na terceira fase, que é justamente lidar aqui com Khan Yunis. E também lá no norte de Israel, junto ao Líbano, infelizmente tivemos a primeira morte de um soldado do Líbano. Ele estava na força de paz da UNIFIL, que é uma força da ONU que controla o sul aqui do Líbano, porque o que acontece aqui é que o Hezbollah basicamente controla essa área, então o governo libanês não tem contato aqui, mas tem alguns poucos soldados, um deles acabou sendo atingido aqui ontem, né? O que chamou muita atenção lá nos Estados Unidos foi o depoimento de diretores, de presidentes de universidades americanas, que se recusaram a dizer em frente ao Congresso que pedido de genocídio de judeus seria algo errado e contrário às regras da universidade. É uma coisa realmente impressionante, meu amigo. Olha só, entenda, os presidentes das universidades americanas, das principais, Harvard, MIT, só universidades top de linha, disseram que pedir o genocídio de judeus não necessariamente vai contra as regras da universidade, né? E vamos falar também sobre o sabão que o Lula levou do Olaf Scholz, né, que fez questão de elogiar Israel na frente do corrupto, do molusco corrupto aqui do Brasil, e ele não pôde falar nada no final das contas, né, mas que deixa o Brasil numa situação muito ruim, porque essa é a impressão que o pessoal tem lá no primeiro mundo, né, que precisa ensinar para o Brasil que, olha só, fazer terrorismo é errado, não pode sair invadindo, estuprando pessoas à vontade num país, né? O Lula traz esse tipo de aura para o brasileiro, né? A aura de um selvagem. É triste esse tipo de coisa. Essas notícias foram sugeridas por Rombo Programado para Taxar, o Império da Picanha Contra-Ataca e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like nesse vídeo, né? Pois bem, então dando uma olhada no mapa aqui da faixa de Gaza, a gente pode ver que teve pouca alteração aqui no norte. Israel continua fazendo várias operações aqui, mas não expandiu a área ocupada pelo exército israelense. E aqui iniciou então o grande ataque a Khan Yunis, né, a parte sul aqui da faixa de Gaza. Ao contrário do que eu imaginei que eles iriam fechar essa seção totalmente. Provavelmente eles estão esperando para fechar aqui, para dar tempo do pessoal eventualmente evacuar aqui a partir de Beit al-Balar e outras cidades aqui, né, em direção ao sul, mas eventualmente devem fechar isso daqui também. Mas de qualquer forma eles já fizeram vários ataques aqui em Khan Yunis, que é uma grande cidade aqui, a maior cidade no sul da faixa de Gaza, a segunda maior depois da cidade de Gaza. E provavelmente foi para ali que muitos dos comandantes do Hamas fugiram a partir do norte, quando começou a ação ali no norte, né? Houve mais ataques do Hamas contra Israel hoje, uma grande interceptação aqui de foguetes lá pelo Iron Dome, ali em Beersheba. Infelizmente, alguns foguetes acabaram atingindo, esse caso aqui atingiu uma fábrica e teve uma pessoa ferida, né? Além de dano material, evidentemente. Mas é lógico, também Israel fez os ataques aos pontos lá do Hamas, tanto no sul quanto no norte de Gaza, né? E ao contrário do que esse rapaz está fazendo aqui, a doutora Anastasia Maria Lopes está dizendo aqui que
Israel está atacando Khan Yunis, o lugar que eles fizeram os palestinos evacuarem. Não, é falso. O Israel falou que era para eles evacuarem do norte para o sul, mas falou especificamente para evitarem Khan Yunis. Khan Yunis é também uma base do Hamas grande, também vai ser muito bombardeada. Tem várias outras regiões aqui no sul da faixa de Gaza para onde eles poderiam ter ido, e tem basicamente essa área aqui que foi designada como local seguro por Israel, para quem tiver alguma dúvida, né? Essa região aqui próxima ao mar, aqui na parte sul da faixa de Gaza, né? De qualquer forma, eles lançaram hoje mais um monte de folhetos explicando onde serão os bombardeios, que tipo de coisa que vai ser feito, e acredita-se, né, algumas pessoas estão cogitando que aqui eles já estão avisando também do alagamento de túneis, né, para o pessoal ficar esperto que os túneis vão ser alagados, né? E justamente essa foi a grande operação que a gente viu ontem. Isso daqui mostra que, como eu falei para vocês, não é uma operação simples alagar esses túneis, é uma coisa complexa. Está aqui várias grandes mangueiras de borracha aqui na praia, o exército israelense puxando isso daqui, trazendo essas mangueiras para dentro, né, para dentro da cidade. Aqui tem a visão da estação de bombeamento, onde puxa a água do mar, e aqui joga em direção aos túneis, né? Então, o pessoal está brincando aqui, ó, que eles queriam do rio para o mar, né? Então agora o mar está entrando dentro do rio. Enfim, estão começando a fazer aqui o alagamento dos túneis ali na região. Eu imagino que isso daqui seja na parte norte, tá? Eles não falam exatamente onde é isso daqui. Algumas pessoas estão falando que é em Khan Yunis, mas eu não acredito. Eu acho que isso é na parte norte, pelo motivo simples de que aqui, ó, em Khan Yunis, Israel só começou aqui agora, e ainda não tem, pelo menos não está mostrando aqui no mapa, que eles tenham acesso ao mar aqui, né? Parece muito mais razoável que isso esteja acontecendo nessa região aqui, no norte da faixa de Gaza, que tem realmente uma quantidade muito grande de túneis aqui ainda por explorar, né? O exército israelense, é muito caro para o exército israelense ir procurando cada túnel, fazendo varrimento de cada túnel individualmente. A solução da água do mar é a mais rápida realmente, né? Joga ali, vai alagar tudo, e aí o pessoal vai sair em algum lugar, né? Enfim, acredito que isso daqui seja no norte da faixa de Gaza, né? Então tá aqui a bomba funcionando também, alagando. Mandando a água lá para os túneis ali, para alagar os túneis ali, né? E isso tem a vantagem também de acabar com qualquer outra passagem secreta ou coisa e tal, porque tudo acaba alagando, a água ela vai penetrar por qualquer fresta que tenha e vai acabar alagando. É pouco provável que o Hamas tenha feito túneis estanques, né, à prova d'água, então vai ser realmente bastante complicado para eles usarem essas redes de túneis ali, né? E isso também facilita a tomada do resto da faixa de Gaza aqui. Como eu falei para vocês, essa operação em áreas de cidade muito densas, como aqui em Beit Lahia e a própria cidade de Gaza, Beit Hanun e coisa e tal, é complicado isso, né? Cada lugar pode ter um esconderijo, pode ter uma armadilha, e os túneis agravam muito isso, porque o pessoal do Hamas pode ir de um lado para o outro sem você saber, né? Sem você conseguir ver isso. Com os túneis inutilizados, pelo menos esse aspecto acaba limitado. Continua sendo muito difícil a tarefa israelense aqui de tomar toda essa região aqui norte da faixa de Gaza. Não vai ser rápido, vai levar ainda alguns meses, mas certamente vai ser mais fácil com os túneis tirados aí de operação, né? Bom, aqui o exército israelense mostra algumas imagens da terceira fase de operação, que começou justamente com a invasão de Khan Yunis, né? O exército israelense está cercando Khan Yunis ali na parte sul da faixa de Gaza. Aí tem várias imagens aqui deles agindo ali na região. Não tem muita novidade, esses filmes são só para mostrar que realmente a coisa está acontecendo ali, né? E olha só, Israel descobriu aqui um dos maiores depósitos de munição e armas aqui no norte da faixa de Gaza. Tá aqui esse vídeo, mostra aqui esse enorme arsenal aqui que o pessoal capturou. Tem de tudo, minas terrestres, foguetes, granadas de RPG, enfim, um monte de coisa aqui. Drones até, nadadeiras do pessoal que tenta infiltrar via mergulho, né?
enfim, uma quantidade muito grande de armas mesmo, né? Segundo eles estão dizendo aqui, a maior parte disso daqui vai ser destruída no local. Algumas armas serão levadas para Israel para serem avaliadas, estudadas, ver o que tem ali em termos de armamento, né? Então, mais uma boa ação aqui do pessoal de Israel. Aqui, segundo as ações do pessoal dos israelenses, eles neutralizaram 250 alvos terroristas, ou seja, isso daí não é só um terrorista, é um alvo, é uma região, é uma casa na região ali do norte e também a parte dos túneis ali, né? Isso resultou, essa foto aqui, que é uma foto muito bacana. Essa foto, originalmente, ela foi tirada logo no início da operação israelense na faixa de Gaza e mostra todos a liderança sênior do Hamas tendo uma reunião num túnel ali no norte de Gaza, né? Isso foi nos primeiros dias da luta depois do dia 7 de outubro. Então tá aqui toda a elite do Hamas reunida aqui junto, e desses dá para ver que uma parte considerável, os marcados por setinha vermelha, já apertaram o botão do elevador para descer para ir lá prestar conta, né? Então 5 deles foram mortos por Israel. É lógico, ainda tem muito trabalho a fazer, ainda tem muita coisa para ser feita, mas vamos chegar lá, isso vai chegar lá, né? Aqui tem uma crítica feita a israelense por alguém que certamente é um partidário do Hamas aqui, dizendo que Israel falou que já matou 5.000 militantes do Hamas e a estimativa é que o grupo possua 30.000 militares no total, né? Ou seja, ainda está faltando muita coisa, está praticamente intacto o grupo. Bom, praticamente intacto não, porque 5.000 de 30.000 dá mais de 16% do grupo que já foi eliminado, né? Para uma operação que mal começou, a gente está ainda no início dessa operação, eles ainda devem tomar toda a parte norte da faixa de Gaza, devem tomar toda a parte sul aqui, toda essa região aqui. Tá bem razoável o avanço de Israel, na verdade, não deixou intacto não, né? Sem contar a questão dos equipamentos e túneis e coisa e tal que estão sendo destruídos em grandes números. Mesmo que sobrem muitos militares do Hamas, eles não vão poder fazer muita coisa sem a estrutura deles lá, né? E aí depois ele parte aqui para a mentira que está sendo distribuída aí pelo pessoal do próprio Hamas, de que já teriam sido 16.000 cidadãos palestinos de Gaza mortos, né? Isso é falso. Esse número foi tirado do cu lá do ministro da saúde lá do Hamas, né? Não se tem ideia de quantos mortos palestinos tem, mas é muito pouco provável que chegue sequer perto desse número. É só você ver o caso do hospital de Al-Ahli, que falaram que foram 1.500 mortos, e agora a conclusão que foi entre 10 e 50. Expande isso daí em termos proporcionais para você ver que se tiver 400 mortos ali é muita coisa. Ainda não chegou nem perto do número de mortos que o Hamas causou no dia 7 de outubro lá dentro de Israel, né? Enfim, só vamos ter certeza do número de mortos reais de cada lado no final da guerra. E mesmo que o número de mortos palestinos seja grande, infelizmente a culpa continua sendo do Hamas. A culpa é sempre de quem inicia a agressão. Então não importa quantos palestinos sejam mortos, a culpa é do Hamas, não é de Israel. Israel está apenas exercendo o seu direito de defesa aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande novidade, ele fala basicamente o que a gente já falou aqui, que eles começaram a cortar ali a região na parte sul, né? E que já entraram em Khan Yunis e Bani Shueila, e tiveram vários atritos ali. Enfim, não tem nenhuma grande novidade por aqui, né? E esse assunto aqui é absolutamente assustador, né? Ontem teve uma audiência no Congresso americano, uma espécie de CPI deles lá, em que eles chamaram os reitores, né, os presidentes das 3 principais universidades lá nos Estados Unidos, Harvard, MIT e a Pennsylvania University. Quer dizer, foram universidades em que tiveram grandes protestos de alunos a favor do Hamas, e falando do rio até o mar, né, From the River to the Sea, Palestine will be free, intifada e não sei o que lá, essas coisas absurdas, totalmente antissemíticas, né? E daí a pergunta dos senadores, né? Eu não sei se foi senadores ou se foram deputados aqui, se foram representativos, né? Representantes lá. Mas a pergunta para essas pessoas foi muito simples, né? Pedir o genocídio de judeus é alguma coisa contra as regras da sua universidade? E as respostas são assustadoras, né? Primeiro perguntou aqui para presidente de Harvard,
que falou que, não, porque a gente considera que assédio é quando é contra uma pessoa, que quando é de forma genérica é um statement político, não quer dizer necessariamente assédio contra uma pessoa e não sei o que lá. Aí depois essa aqui é a deputada falando, né? Ou senadora, agora eu não sei dizer. Depois foi pior. A segunda, essa daqui falou, até rindo aqui, meio rindo assim. Não, na verdade é porque depende do caso. E aí a deputada fala, não, peraí, você está dizendo que se alguém pede genocídio de judeus, você tem que avaliar o caso para saber se é uma coisa errada ou não, né? As três deram esse tipo de resposta, os três, né? Porque tem o último aqui, esse rapaz aqui, e falando justamente que não, que depende da situação, que pode ser que sim, pode ser que não é necessariamente um pedido, não é contra as regras da universidade. Olha o quanto essas universidades estão tomadas pela esquerda mundial, pelo globalismo esquerdista mundial, né? Um absurdo completo isso daqui, realmente. Eu fico pensando, a pessoa paga uma grana para botar um aluno numa universidade dessa e olha o resultado, né? E o George Dick fez uma pergunta dessa para o ChatGPT e o ChatGPT deu uma resposta muito melhor do que de todo mundo, né? Promover ou pedir o genocídio não apenas é considerado assédio e bullying, né? Como também uma violação séria de princípios legais e éticos, vai contra os princípios dos direitos humanos e pode levar a consequências severas. Essas ações não são aceitáveis e são condenadas globalmente, menos, evidentemente, nas universidades americanas, ao que tudo indica, né? Bom, Israel incluiu o Brasil na lista com países com risco de ataque terrorista. E, de fato, né, o que você quer? O Lula abertamente defende o Hamas, abertamente diz que Israel é que está agredindo os palestinos, uma inversão completa do que está acontecendo lá. É lógico que estaria nessa lista de alerta, né? Isso aqui é um alerta mundial do governo israelense para cidadãos de Israel que queiram viajar para outros países do mundo. Os países verdes é o que eles consideram que você pode viajar de boa, não tem grande problema, né? Os países em amarelo, que é o caso do Brasil, toma cuidado, via de regra ainda não é muito arriscado, mas pode ter risco de ataques terroristas, né? E, de fato, não tenha dúvida, né? E os outros vão só piorando, como você pode imaginar, são casos aí abertamente arriscado ir, né? Um cidadão israelense ir para a Turquia ou ir para um dos países aqui árabes ou muçulmanos, né? Realmente é bastante crítico isso daí, né? Bom, em Berlim, vocês sabem, o Lula falou lá junto com Scholz e a imprensa alemã tratou o Lula como problemático, né? Que bom que o pessoal está percebendo que o Lula é ruim. Faltou ter visto vídeos meus aqui da época da eleição em que eu já falava isso. O Lula é muito pior que Bolsonaro. Bolsonaro também errou pra caramba na política internacional, mas Bolsonaro pelo menos tinha os alinhamentos corretos com o Ocidente, com os Estados Unidos, com Israel, com a Europa, queria entrar para a OCDE, queria um engajamento maior com o Ocidente. Lula, ao contrário, ama esses ditadores de paisecos do terceiro mundo todos. Ele só quer esse pessoal, quer alinhar com o Irã, com a Rússia, com a China, com o Hamas, elogia o Hamas abertamente. Ele é muito mais do que problemático. E agora, o pessoal alemão aí, presta atenção, porque a pressão da Europa acabou sendo favorável para o Lula se eleger aqui no Brasil. O pessoal devia ficar esperto. Bolsonaro é muito melhor do que Lula. Em 2026, Bolsonaro vai estar elegível de novo, eu tenho certeza disso. Essa decisão não se sustenta, essa decisão da inelegibilidade do Bolsonaro. Então, de novo, prestem atenção. Bolsonaro não é perfeito, mas ele é muito melhor do que Lula. Bom, e ainda levou um sabão do Olaf Scholz, né? Que o Olaf Scholz ali fez questão de olhar para o Lula, que o Lula fazendo cara de paisagem, fingindo que não está entendendo, sendo que estava tendo tradução automática. O Olaf Scholz falando, elogiando Israel, falando que Israel tem, lógico, a situação foi atacado, né, sofreu um ato terrorista, tem direito de retaliar esse ato terrorista, né? E o Lula aqui não tem nem coragem de olhar para o Olaf Scholz, porque sabe que está errado, né? O Lula fica nesse negócio de pagiar o Hamas, dizer que o Hamas... Não, tadinho, Israel agrediu muito mais do que o Hamas agrediu Israel e coisa e tal.
Isso não interessa, Lula. Interessa quem agrediu primeiro. E o Hamas agrediu primeiro Israel. Um absurdo completo esse tipo de coisa, né? Ficou o Lula com cara de paisagem aqui, todos nós brasileiros com cara de idiota, porque por algum motivo que eu não consigo entender ainda, colocaram essa figura corrupta, absurda, na presidência da República. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.